Bom, pessoal, vamos agora à nossa última lição do nosso projeto Prova Brasil, a lição 20, que vai falar sobre o gênero textual artigo de opinião. Como o próprio nome já diz, já confirma, né? Esse texto, né, esse gênero do tipo, está ligado ao tipo textual, predomina, né? O tipo textual argumentativo, dissertativo, onde nós vamos ter as opiniões a respeito de temas, em primeiro lugar, atuais, né, e polêmicos. Né? Por exemplo, nós temos a política, que é um tema atual, nós temos, às vezes, como aconteceu agora há pouco, aquele problema lá do Carrefour, lá no Rio Grande do Sul, onde é polêmico e tal. Então, esses assuntos, esses temas, são abordados, né, pelos articulistas, o nome dado aos autores desses textos, e expressam opiniões. Né? Então, mais ou menos assim, que são essas as características do artigo de opinião, que está ligado à esfera jornalística. Eles são publicados diariamente nos jornais e pode ser também publicados em livros ou em blogs. Hoje em dia, né, nós temos essa modernidade na era digital e por essa razão eles são mais publicados também em blogs na internet. Tá? Nós vamos aqui ver algumas características, né? O artigo de opinião ele tem algumas características parecidas com a crônica e com a dissertação escolar. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer uma comparação. Esses três textos são do tipo argumentativo dissertativos, né? A dissertação escolar, a crônica e o artigo de opinião. Qual é a diferença entre eles? Né? É justamente do ponto de vista do autor, onde uns vão ser mais liberais, outros vão ser mais limitados, né? E outros vão ser mais polêmicos. Ou seja, na dissertação escolar, nós temos uma argumentação limitada, onde você aponta um argumento inicial, né, e depois defende com os pontos de vista e as teses até o final e depois dá uma resolução para o problema, uma possível solução para o problema. Na crônica, né, ele se apodera de fatos do cotidiano, né, do dia a dia, como, por exemplo, conversa entre amigos, para chamar a atenção de um determinado fato e daí ele passa a argumentar sobre esse fato. E o artigo de opinião e a crônica ela é mais liberal, né? Ela é mais liberal, usa termos do cotidiano e tal, tem uma linguagem mais simples, tá? O artigo de opinião, ele se difere desses outros dois, mesmo sendo argumentativo, porque ele levanta polêmicas, né? É mais polêmicos, mais irônicos, tá? Levanta uma tese, essa tese ela pode ser aceita ou não, e o leitor muitas vezes se prende, né, àquele articulista pelo fato de ele expor suas opiniões de forma mais convincente, né? Então são características do artigo. As características principais são ser irônico, tá? ser, ter a capacidade de persuadir, né? E ter a capacidade de dar uma opinião que muitas vezes é uma opinião polêmica, tá? Então essas são as características do artigo de opinião.
Aqui, por exemplo, né, na nossa lição número 20, nós temos, né, um artigo, tá? Esse artigo foi publicado na Folha de São Paulo, também aqui. Daí eu falei que eles são publicados em jornais, tá? E a própria coluna já está dizendo a opinião, né? E aqui eu tenho o, o título, né? Pela culatra. Eu acho que vocês lembram, né? Desse dito popular. O tiro saiu pela culatra, né? Culatra é para quem não lembra, quem não sabe, uma peça lá das armas, né? E às vezes significa que o tiro voltou-se contra o atirador. Isso seria mais ou menos a expressão popular que, que nós conhecemos. Então isso seria uma leitura de mundo, tá? Que nós trazemos para o nosso texto. Então aqui o texto é meio extenso, né? Vocês vão ler, né? É sobre as eleições, sobre o TSE, onde ele tem uma opinião formada sobre a questão do TSE gastar dinheiro, né, com a propaganda das eleições, né, passa desde o início do ano, às vezes, basta propaganda sobre as eleições, gasta-se dinheiro demais com esse tipo de propaganda, né, e ele, na opinião dele, isso é um dinheiro jogado fora, um desperdício. Aí vocês vão ler todo o texto e responder as questões, tá? Aqui estão as atividades, ok? São 10 atividades que vocês vão fazer. Observe aí. Tem algumas objetivas e outras subjetivas. Aqui, vamos ver aqui um pouco. Aqui eu tenho aqui só para folhear direito, tem que, então, tem que deixar na posição certa para poder folhear. Pronto, aqui. E aqui, falando um pouco sobre a linguagem, é um texto argumentativo, já falei, né? Tem uma posição do autor sobre o tema, né? E ele, como nós já falamos, ele é polêmico, né? E também existe uma certa questão tendenciosa. O articulista, ele às vezes é tendencioso também, né? Pelo fato dele pertencer a algum veículo de comunicação e tal, então nós temos que ter o cuidado também com isso, tá? E ele fala sobre os argumentos, né? Exerce o papel fundamental para buscar convencer o interlocutor a respeito de um ponto de vista defendido. Além disso, faz uso de expressões para indicar a posição do autor sobre o tema proposto, como penso que, de minha parte. Então, são expressões comuns usadas pelos articulistas, ou seja, pelos autores de artigos de opinião. E aqui, nós vamos aqui para finalizar mais outras questões, até a questão 10, tá? Então aqui ele coloca outros trechos de outros artigos para serem analisados por vocês, tá? E vocês vão fazer também, preencher todas essas questões, responder todas as questões, tá? Mais uma vez eu estou lembrando que essas atividades devem ser respondidas, mas para mim, né, vocês aguardem o link da atividade que vocês vão me mandar sobre essas 3 lições, a lição 18, 19 e 20. Vocês vão responder todas no livro, tá? E eu vou mandar um link para vocês envolvendo as 3 lições. Vai ser uma atividade
envolvendo as 3 lições. Aguardem que só a partir das 3 da tarde de hoje é que eu vou enviar esse link para vocês responderem. Vocês não me mandam fotos por enquanto, tá? Deixe eu mandar a atividade, que aí vocês vão entender como é que vocês vão fazê-la, tá? E vocês só respondem, só mandam alguma coisa para mim através dessa atividade que eu vou enviar para vocês, através desse link, tá? E aguardem. Então, aqui nós encerramos nosso projeto, nosso livro, e na próxima semana nós vamos fazer o nosso simulado, né? Que já podemos observar, o último simulado está aqui, ó. Simulado das questões de 16 a 20. É o 4º simulado do nosso projeto, né? Que nós vamos fazer dia 2 de dezembro, na próxima quarta-feira, ok?